Fala galera, esse vídeo aqui é para poder apresentar para vocês um pouco da proposta do Epic, né? Queria falar um pouquinho, principalmente explicar, mostrar como é que é criar um personagem por aqui, falar com vocês também que a inspiração pro Epic é muito CRPG, cara, tipo Baldur's Gate, Fallout, Icewind Dale, Nox. Caramba, acho que tem tantos jogos, já fugiram todos agora. Só porque eu ia gravar e falar isso, eu esqueci vários que eu gosto. Mas Pathfinder, por exemplo, né? Pathfinder, o Kingmaker, que eu me amarro. Inclusive, a proposta de reinado deles é algo que eu espero trazer pra cá. Mas só pra dizer, cara, que esse jogo aqui ele nasceu, cara, acho que com essa vontade, né? De continuar jogando esses RPGs que são single player, só que com a tua rapaziada, sabe? Com seus amigos. E aí fazer os seus amigos serem os seus companions. Então acho que eu vim trazer um pouco disso pra cá hoje. Acho que esse vai ser o primeiro vídeo, né? Do Comece por Aqui. Quero ver se eu faço dois, que vai ser um para explicar um pouco sobre como é a interpretação, roleplay, a nossa proposta aqui do servidor. Mas isso aqui vai ser um pouco mais mecânico, né, por assim dizer, como mais ou menos criar um personagem, porque eu sei que muita gente prefere começar logo e aí depois ir entendendo o personagem. E tem várias formas de interpretar, né, e é algo um pouco mais pessoal. Então eu vou ser, tentar ser breve, mas às vezes eu não consigo. Vamos lá. Aqui na aba inicial, vou falar rapidamente aqui que eu pretendo trazer a criação de personagens no futuro para ser direto no client, não ser servidor. Hoje ele está sendo um servidor. Aqui no client você só escolhe o gênero do seu personagem e o nome que ele vai ter. O nome ele não vai importar tanto, porque a gente usa um comando .r de reconhecer. Então, basicamente, todo mundo só te vê pelo nome da sua raça. Que é para não ter metagame, né? Metagame é você usar uma informação de fora do jogo dentro do jogo, né? Então, você, jogador, sabe o nome do cara, não sabe daqui no Epic, né? Que a gente não deixa você saber. Mas você saberia, e aí você poderia chamar o cara pelo nome sem querer, às vezes. Então, a gente só coloca o nome da raça. E, se não me engano, quem fez isso foi o Mark, né? O brabo, por essa ideia genial. E aí mantivemos, que realmente é muito boa. Então aqui eu vou colocar qualquer nome, tá? Vou colocar Igor Duranos. Criando um personagem. Eu acho que eu tô meio timeout. Putz, deixa eu criar rapidinho aqui. Problemas técnicos. Aqui nós temos 8 culturas. Você pode ler um pouquinho mais sobre elas, tanto no livro do jogador, que fica no site, como também você pode ler aqui no próprio servidor, né? No GUMP. A cultura Eglana, ela espelha um pouco Roma Antiga. Os elfos, né, espelham um pouco os elfos do Senhor dos Anéis. Os anões também, inspirado bastante no Senhor dos Anéis. Os Bjorns, que são inspirados em Rohan, basicamente isso. Os orcs são muito únicos, cara. Os nossos orcs são orcs meio que do deserto, assim. É uma ideia super original do Frajolas, que é um dos meus favoritos. Os Drolls, Heroloth, inspirado em Forgotten Realms. Lolth e tal, né? Tanto que a deusa dele se chama Idrif, que é basicamente uma Lolth melhorada, no meu aspecto, no meu ver. Tolkien, na verdade, esse nome mudou, vai ser Colesiana, mas é inspirado nos hobbits do Senhor dos Anéis também. Povos do Leste, né? Povos do Leste são as culturas orientais, Japão, China, são inspirados nesses povos mongóis e tal. Então meio que tudo fica englobado aqui, né? No grande Império do Leste, que abriga várias tribos, vários povos. E aí se você quisesse ser um cara mais otaku e tal, jogar de samurai ou chinês também, eu vi que tem uma galera que já tá fazendo um personagem um pouco mais nessa vibe chinês ou até mongol, você pode vir pra cá. No caso, cara, eu vou fazer um Aiglano que é o gosto da galera e eu também sou, me amarro, então vou pegar essa cultura aqui. O, tirando povos do leste Aiglano, você só pode escolher uma raça, tá? Já vem locado na sua cultura, porque, tipo assim, você, por exemplo, do Haraloth, né, que são os Drolls, você já vive no Underdark, e aí pra você jogar com aquela cultura, você precisa necessariamente ser Droll. Então meio que não aceita, né? Não tem não é, uma miscigenação. Então, é isso. Eu vou escolher aqui um humano, mesmo um humano padrão. Você consegue descobrir aqui quais são os bônus de cada raça, passando o dedo em cima, o mouse em cima, e escolher sua vocação. Aqui,
qual é a proposta do Epic, né? Que todo guerreiro seja um crafter e que todo crafter também seja um guerreiro. A sua vocação ela vai ditar quais são as suas duas primárias principais, né? Você vai poder ter três skills primárias e três secundárias. Então, como eu sou Aiglano, eu tô querendo fazer um cara um pouco mais militar. Vou fazer um vocação militar. Cara, eu tô muito inclinado a jogar de magos, que é uma classe que eu me amarro demais, assim. Um pessoal que tem teleporte, magia, você pode ser um caçador de mago. Vi uns jogadores jogando com essa classe, achei super legal, mas você pode olhar um pouquinho cada uma aqui, vai ter uma breve descrição. No futuro eu vou adicionar também, né? Quando for pro cliente, eu pretendo criar um quadro mesmo para ficar super bonito. Você tem um botão de voltar, que hoje a gente não tem. Desculpa por isso, mas já já vai ter. Já já, assim quando der. Mas você pode ler um pouco mais. Eu também, por exemplo, o guerreiro, o paladino, ele usa Theology. Então, não diz aqui, né? Se você está chegando agora, isso pode ser um pouco complicado, mas para o futuro a gente deve adicionar isso. Vou selecionar aqui o Magus. Aqui é o dado de vida que você vai começar no seu personagem, da sua classe. Cara, dos características, né? Você sempre vai ter uma característica da sua cultura, da sua raça, e as outras são padrões para todas. Então, o humano, ele é adaptável, ele ganha bônus para resistir todos os climas. Força da legião é da cultura eglana, então você recebe menos penalidade usando o escudo, né? Como eu sou mago, cara, não vou usar escudo nunca, então não preciso disso. Pô, o humano é até interessante para poder fazer minhas aventuras no gelo, no calor do deserto e tal, que tem dano climático. Mas eu acho que eu iria de gênio. Gênio não, é reflexo da águia, que eu gosto muito para mago, porque quando eu tomo um golpe, eu passo por um teste de concentração e ele usa vontade. Então aqui eu consigo ter um pouco mais de sobrevida com o meu mago, né? Como eu sou mago, as duas principais são Major e Arcana. Eu não vou passar muito para não ficar super, super cansativo, mas a gente, se você quiser lá no Discord perguntar um pouco mais e ler, também tem um botão Help dentro do jogo que vai te explicar sobre cada skill. E de qualquer forma eu também aqui diz, né, tipo, bom para qual classe que você pode ter, então já te dá uma dica. Mas lendo assim você já tem uma noção, né, tipo, do que faz. Se você tiver um pouco de conhecimento talvez em inglês, mas as palavras são bem, acho que é cognatas, que você consegue, que são parecidas, né? Então, com o inglês, então, Major e magia é o seu poder de conjurar magias. O quão fácil é para você conjurar uma magia, né? Então, quanto maior isso aqui, mais fácil você conjura suas magias de alto nível, de alto círculo. Eu vou botar isso aqui primeiro. Aqui é minha primária militar. Como eu escolhi vocação militar, eu sei que tem duas primárias militares. Major lá vai. E aí você pode ver que sumiu ela daqui, porque eu já escolhi, né? Agora ela tá aqui. E aí eu vou escolher Arcana, que é o outro principal. Esse aqui é o meu poder arcano. Então, por exemplo, se eu quero lançar um míssel mágico, ele vai escalar, tipo, se eu tiver 40, vai lançar acho que 2 mísseis. Se eu tiver 100, lança 5 mísseis. Então ele escala com Arcana. Toda a minha magia, todo o poder, o dano da magia, ele escala com Arcana. Então esse aqui é muito importante para magos. Vou pegar esse. Meu primário civil, lembra que lá a gente queria que todo que fosse guerreiro também fosse um crafter? Cara, o que que eu vejo de crafter pro meu mago, né? Eu quero que ele seja talvez do Tribunal Arcano, que é o que eu acho que combina super pro mago Aiglano. Então, eu posso ter, cara, eu posso pegar um Perception aqui para poder encontrar ladrão, né, na cidade, já que eu posso prender os outros. Talvez seja uma boa. Ou eu posso ser um cara ferreiro para poder ajudar os meus aliados, né, de Águila. Eu sei que vai ter guerreiros lá, posso fazer as armaduras deles e ganhar um dinheiro com isso também. Aqui é basicamente qual é a minha profissão, né? O que, que me faz ganhar dinheiro. Medicine, não sei se funciona para mago, porque eu não gosto de andar pesado como mago, né? Então ficar carregando bandagem para mim parece ruim. Porém, eu acho que seria super legal se eu pegasse aqui um Perception, que eu posso ser um cara que consigo me proteger de ladrões e potencialmente posso abrir algum baú. Vou pegar Perception primário, não é super otimizado isso daqui, mas eu acho que fica interessante. Poderia pegar um Taming também para poder domesticar animal, uma montaria. Bom, interessante poder ajudar meus amigos com cavalaria, né? Acho que fica interessante botar um Taming. Secundária militar, eu já tenho tudo que eu preciso. O Wrestling, ele também, apesar de ser desarmado, ele funciona para lutar com cajado, né? Então os cajados magos usam isso aqui. Se eu tiver em War Mode, ele me ajuda a me esquivar, então é mais chance ainda que eu tenho de sobreviver numa batalha, porque eu esquivo com essa skill e ainda consigo bater um pouco, né? Apesar que bater não vai ser tão forte, porque eu não vou ter força,
Mas vai ser uma boa utilidade. Como eu peguei Taming, também seria interessante um Beast Mastery. Mas primeiro eu quero focar nisso aqui, em sobreviver. Secundário civil, então como eu peguei Taming no meu civil, aqui depois eu posso separar, vai ficar mais fácil. Eu posso pegar algo que combe com isso. Eu posso pegar talvez um Perception agora. Não vou ter, que aí eu precisaria do Mechanics também para poder abrir baú e tal, destravar armadilha. E eu também, como eu tenho Taming, eu posso pegar um Beastmaster para comandar animais. Como eu não. Sendo mago, seria bom eu comandar animais, que eu teria um tanque, né? Um escudo de carne para me proteger. Eu posso pegar Theft para poder abrir mochila das pessoas que eu tô querendo investigar sem levantar suspeita, né? Em vez de revistar ela, a gente tem comando de revistar. Eu posso usar Theft para ser um policial melhor, né? Um guardião melhor. Por mais que eu queira usar isso pro bem, eu posso usar pro mal, se eu quiser, mas eu acho que é interessante. Aqui eu não sei se eu consigo ver o quão fácil vai ser do cara me notar, então pode ser perigoso usar isso aqui sem ter stealth. Como eu sou um jogador experiente, eu acho que eu consigo fazer isso aqui dar certo. Então eu vou pegar Theft e eu tenho Wrestling, Taming. hum, Vou pegar Stealth. Que aí eu posso, em algum momento que eu precisar me esconder, fugir, eu posso me esconder aqui também com essa habilidade e também consigo saber a chance das pessoas me detectarem, né, com theft. Então aqui eu consigo ficar ali palmeando na cidade para saber se tem alguém que tá que consegue apresentar algum perigo e tal, sem ser notado diretamente. Então aqui pode ser legal ter. Não é a mais otimizada para combate, mas pro meu RP faz sentido, né? E como meu personagem ele é mais roleplay, eu foco mais em roleplay, nem tanto em otimizar minha build pro combate. Apesar que também é bom você ser forte para fazer um roleplay um pouco mais opressor, né? Para os jogadores respeitarem mais. Cara, mago, inteligência para sempre, assim. Eu quero ser o cara da backline, não quero nunca ser visto. Vou colocar aqui para ter um equilíbrio de força e destreza, porque eu acho que é bom ter um pouco dos dois. Destreza eu consigo ter estamina para usar minhas habilidades. Minha força para não ser tão papel. E além disso, consigo carregar um pouco de mais peso sem sofrer tanto. Religião, cara, aqui são cada religião, temos os céticos. Bok-Barás é para os anões, Elufof é para os Drolls, os Bjorsk, para os orientais, para os elfos, para os orcs e a Veneratio, né? Então, meu personagem é 100% Aegon no coração, ele é completamente apaixonado, ele acredita no Império, ele quer expandir o Império onde é que ele esteja. Então, para mim, a lore aqui vai ser religião Veneratio. Tudo isso eu sei porque eu li, né, no livro do jogador mais uma vez. Ele tá lá no site. Se você não conhece ainda, é muito bom ler. Pô, isso é super legal. Eu posso escolher duas magias, né, de círculo um e uma magia de círculo 2. Cara, eu posso escolher invisibilidade, eu poderia escolher para poder ter uma fuga, um escape rápido. Então, acho que isso aqui é muito bom para poder simplesmente, quando der algo de errado, eu conseguir me esconder. Mísseis mágicos é super legal, cara. É muito bom. E eu gosto muito dessa magia porque é praticamente o melhor dano do que o mago tem no começo. Ele escala muito bem com tudo. Eu posso ter um pouco de mobilidade também, eu gosto muito de teleportar para ter mobilidade no combate. Porém, mãos flamejantes para dar dano em área também é interessante porque eu só tenho single target. Hum, talvez eu possa ter teleportar. E aí eu uso teleportar para fugir, mais do que invisibilidade. E aí eu consigo ter aqui proteção arcana, que é um escudo que eu posso ter para lutar também com mísseis mágicos e teleportar. Cara, eu tô super protegido aqui e ainda sou muito eficiente em combate. Até encontrar as magias todas que eu tenho, né? A língua você consegue. Sempre que você tem menos de 40 de inteligência, você só fala a sua língua natal. Então você não vai conseguir se comunicar em comum. Como eu sou aiglano, eu já tenho imperiales, tá vendo que não tem nem para selecionar. Também tenho comum, porque eu tenho 40 de inteligência, então tenho para selecionar. Com 60 de inteligência e acho que com 80, 90, não lembro, você desbloqueia mais uma língua. Então eu vou querer ter duas línguas como imperial. Cara, eu acho que ser amigo de anão é muito bom.
Então vou pegar a Glab aqui, porque os anões geralmente são os crafters, né? Então eu acho que é legal. Bom, apesar que eu sou mago, eu não preciso tanto de anão. Então eu vou pegar os Raei, que são os orientais. Eu quero ser amigo dos orientais porque eu acho que eles podem ser bons aliados, né? Já que são um império, costuma atrair bastante jogador. Eu posso criar por cima deles. Grumnak, putz, seria muito bom para aproximar de orc, porque os orcs são os nossos brutamontes, né? Os orcs não são burros, tá? Eles não falam. Alguns jogadores têm isso ainda muito enraizados, né? De que orc é min ser, min ir, mas a nossa inspiração para orc é mais World of Warcraft, né? Então são orcs realmente que são sábios, né? Observam a natureza, observam o mundo, refletem bastante, apesar de ter, se você quiser interpretar que o seu orc ele é um cara, pô, eu falo comum com dificuldade porque a língua orc ela é muito distante, ela é muito gutural, então quando eu trago para cá eu não consigo falar muito bem, e aí eu falo min ser, min, não sei o que. Acho que tá tudo bem, é plausível, não seria um problema, na verdade. Mas se você estiver falando na sua língua natal, que é a Gramnak, essa língua materna, você vai falar, pode até ser eloquente, se você quiser. Porque nosso orc, ele não é um bobalhão, não. Cara, o seu signo, isso daqui foi uma inspiração nos arquétipos de Jung, né? Tem vários psicólogos aqui por trás do servidor e a gente achou que seria super legal, porque nós também temos um calendário que são 12 meses. Então, o seu signo ele determina o mês de nascimento do seu personagem. Aqui é super flavor, tá? Você não vai definir nada no seu jogo com isso daqui. Não tem bônus pro seu personagem, isso aqui é só pra você ler e talvez rolar assim, sabe quando no D&D você rola aquele 1d4 pra saber como é que vai ser a sua personalidade? Aqui eu acho que eu faria dessa mesma forma. Cara, eu gosto muito de governar, né, de reinar, de ser o cara lá que todo mundo corre atrás, então de ser meio líder assim. Eu acho que o governante combina comigo. Ó, busca controle, ordem e estabilidade. Super Eglano também. Então acho que ficaria legal pro RP do meu personagem de trazer a ordem para o mundo, né? Levar o Império aos confins, né? Do mundo. Então acho que fica interessante. Data de nascimento full flavor. O cara nasce no dia 23, vou botar dia 23 pro meu personagem também. Só para eu sofrer mais quando ele morrer. Geralmente é isso. As pessoas são bem apegadas aos personagens delas. Então é impressionante. Cara, com a Eglana eu fico satisfeito tendo mais ou menos ali 1,76 m e 80 de altura. Eu acho que é uma boa altura para um humano, num cenário de RPG de fantasia. Aqui você é limitado, tá? Porque é comum as pessoas colocarem, tipo, sou humano de 2,30 m. Tem gente que não faz ideia, né? Então, eu não sei por que todo mundo quer ser super alto no jogo. Então aqui a gente criou um padrãozinho para ficar mais fácil. E aqui também não sei se já está implementado, mas é um sistema de você, por mais que você não consiga ver a pessoa, você consegue determinar a altura dela, né? Então, essas informações aqui podem ser vistas se você tiver um perception alto. Se não está implementado, em algum momento vai ser. Eu acho que como eu sou um mago, cara, eu não preciso ser forte, né? Vou colocar esbelto aqui, que é o mais magrinho. Não tenho muita força. Meus olhos castanhos, que eu acho que é mais aglano. Notas médias, porque eu não sou nenhum brutamonte também, acho que pra ter voz grave. Voz aguda eu acho que, sei lá, sou feminino, acho que não combina com o personagem. E vou colocar idade 33, porque é mais fácil apertar 33. Os cabelo aglano fica curto, né? Eu acho que ficaria legal algo curto. Tem um cabelo que eu acho legal, curto esse aqui, acho bem legal. Barba, não, acho que a aglano não deveria ter barba. Cara, eu vou botar cabelo castanho porque meu cabelo é castanho. Acho que esse aqui, pô, esse tá bonito. Show, não vou perder muito tempo aqui. O tom de pele pode ser um pouco mais moreno. Esse aqui tá vermelho, mas pode ser moreno, pode ser branquelo. Como eu sou branco, eu vou botar branco também. Ou eu sou rosa, na verdade, né? Deixa eu ver uma cor rosa aqui. Acho que esse aqui é rosa, pronto. Cara, e aqui fechou. Essa aqui é a criação. Eu vou parar agora porque senão fica muito grande a gravação do vídeo. Mas aqui é como é a lore do Epic Beta Test, né? A gente está numa ilha agora, você não sabe muito bem como veio para aqui, e esse gancho é justamente para você meio que se ligar. Cara, o que está acontecendo? Como é que eu vim para aqui? E você foi trazido para essa ilha, agora você. Eu não sei, se você for um criminoso, você pode procurar depois os rufiões, né? O Beltrão vai ter mais informações na taverna se você quiser saber um pouco mais, mas tem gente que pô, tem um passado horrível onde eles viviam. E aqui para eles é uma segunda chance, sabe? De se provar, de viver. Mas tem gente que tá aqui
E, cara, quer voltar. No caso aqui, no nosso RP, principalmente é o Conselho Sofocrático, né? Então é uma galera que quer estudar uma forma de sair com segurança da ilha. Então, como eu sou um mago, talvez o Conselho Sofocrático faça muito sentido pra mim. Como eu sou aiglano, talvez os regentes façam sentido pra mim também. E se você quiser saber mais sobre quem são os conselhos, quem são os regentes, quem são os rufiões, convido vocês a entrarem no nosso canal do Discord e vir jogar um pouquinho com a gente. Esse aqui é um pouco do Epic, eu acho que vai ficar uma experiência muito legal, especialmente se você gosta de RPG, né? Então é isso, rapaziada. Um abraço a todos.